Lucas 8:4. E ajuntando-se uma grande multidão, vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Esse texto, Jesus conta a parábola, os seus discípulos lhe interrogam com respeito à parábola, para pedir explicação daquele ensinamento, e Jesus lhe dá a interpretação da palavra. Então, a palavra praticamente dita e respondida já. Mas algumas coisas nós podemos colher aqui dos ensinamentos de Jesus. O primeiro deles é que Jesus está querendo mostrar aos discípulos e às pessoas que lhe ouviam como funciona a reação da pessoa ao receber a palavra. Qual é a reação que as pessoas têm ao receber a palavra? Eu já preguei esse texto, não lembro quantas vezes, fazendo avaliações inúmeras dentro do texto. Mas hoje, trazendo para uma aplicação direta para nós, Jesus interpreta esse texto, ele mesmo explica. Diz: olha, a semente é a palavra de Deus. E depois ele fala dos solos, a diferença dos solos, se referindo aos corações. Tudo o que ele quer ensinar é que cada pessoa, ao receber a palavra, ele tem uma reação. Nós, ao ouvirmos a palavra, temos sempre uma reação. E às vezes nós, como cristãos autênticos e verdadeiros, também temos a tendência de ouvirmos a palavra e termos uma reação como a primeira semente teve quando caiu naquele solo duro. Vamos pensar numa ou em 3 palavrinhas: insensibilidade. Vamos pensar no texto também numa outra palavra, que é a superficialidade, e a outra, que é o ativismo excessivo. Pensando, meus amados irmãos, na palavra insensibilidade, é aquele solo, aquele coração que não sente nada, duro, insensível, que a palavra de Deus cai,
mas não penetra. Era o solo que sempre o trabalhador, o dono da roça, trabalha o solo. Mas este solo em si mesmo, usando esta aplicação, ele é insensível. Diz o texto que a semente foi semeada e caiu na beira do caminho, num solo duro. Algumas coisas aconteceram. O solo era duro. As aves dos céus comeram a semente. As aves de rapina, poderíamos falar só sobre elas. Mas o solo duro não entrou a palavra, ou a semente não penetrou. O que endurece um solo? Sol seca, endurece. O pisotear também endurece, deixa o solo como uma pedra. E naquela região, o caminho era pisoteado pelos camelos, pelos asnos e pelas pessoas que as multidões passavam por ali, iam pisando aquele solo, e se tornou um tijolo. E quando a semente caiu, não conseguiu entrar, porque cascos, patas e pés pisaram naquele solo. Se o solo é o coração e a semente é a palavra de Deus, quantas pisoteadas teve esse solo? Quantas pisadas você teve no coração? Alguém pisoteou, alguém pisou em cima, esmagou, e foram muitas as batidas, as pisoteadas, e foi endurecendo e foi enrijecendo, e endureceu o coração, ficou como uma pedra, e a palavra bate, mas não entra. A princípio recebe, cai e fica ali, mas muito superficial, que as aves passando por cima, voando, vê a semente, desce e arrebata a semente. As aves de rapina comeram a semente. Satanás diz: o diabo ouve a palavra, aceita no momento, mas vindo Satanás, tira do coração. Vindo Satanás, arranca do coração. A gente ouve a palavra, mas vem Satanás e tira do coração, através de murmurações, más informações, através de um discurso errado, torto, ideias contrárias, e arranca a palavra, e ela não consegue entrar no coração. Jesus disse aqui, os que estão junto do caminho são os que ouvem, depois vem o diabo e tira do coração a palavra, para que se não salvem crendo. O objetivo do diabo é tirar a palavra, para que a pessoa não acredite, para não ser salvo. E se a palavra não entra, a pessoa não acredita, porque a palavra de Deus, ela tem um efeito ao entrar no coração do homem. Se a palavra não entra, a obra não é realizada. Se a palavra não entra, ela não germina. A planta, a semente entrou, ela dá um jeito de germinar, de nascer, brotar, mas se não entrou, não brota. Quantas palavras lindas a gente ouve, quantas palavras poderosas a gente ouve, mas entra no ouvido e Satanás arranca, para que a pessoa não se salve crendo, ou para que a pessoa não creia para se salvar. Isto é a insensibilidade do coração. Todos nós, como crentes, precisamos pedir: Deus, quebranta o meu coração, para que a tua palavra entre na minha vida. Quebranta-me, Senhor, minha mente, dá-me sensibilidade,
para que quando eu ouvir a tua palavra entre no meu ouvido, desça ao meu coração e produza um efeito. E a palavra de Deus vai sendo pregada, e nós vamos ouvindo essa palavra e pedindo a Deus: abre os meus ouvidos, abre o meu entendimento. Eu oro e digo: Deus, fale comigo, Senhor, que quando eu escutar a palavra de um irmão, irmã, alguém que pregar, eu não fique julgando o irmão pela pregação, tentando pensar que sei mais até do que o irmão, ou achando que está explicando errado, mas que com humildade eu quebrante o meu coração e aceite a palavra, que ela entre dentro de mim e faça um efeito. E o momento que a palavra de Deus entrar no coração, então ela começa a trabalhar. Vamos tomar cuidado para não sermos insensíveis, porque o inimigo, ele quer minar a fé. A pessoa ouve a palavra, mas ele vê erros dos outros crentes, escândalos, se estraga com isso. Ele ouve murmurações e se estraga com isso. Ele ouve fofocas e se estraga com isso. Ele dá um jeito de minar. E os resultados é continuar com o coração duro. E tem pessoas que, quando você ouve a palavra e vira as costas e sai, logo veio o inimigo para tirar aquilo que é bom do coração, da mente. Mas vamos para outra semente, porque é muito rápido o comentário, apesar de ser preciosíssimo, mas é muito rápido. Aqui fala da superficialidade. Jesus disse: olha, e os que estão sobre pedra, é o versículo 13, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas crê por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Esta semente teve um pouco mais de êxito. Ela caiu, entrou na terra, mas debaixo dessa fina camada de terra tinha uma laje, uma pedra muito grande, e a sementinha só entrou na superfície e nasceu, brotou logo, mas não teve como soltar raízes. E Jesus disse: estes são os que ouvem a palavra, recebem com alegria, como não tem raiz, acreditam por um tempo, mas na hora da tentação se desviam. Logo que aceita, brota e você já vê a plantinha verde. E tu fica feliz, vê a plantinha verde. Acreditou. E você vê por um tempo. E depois some. Depois cai. Depois murcha e seca. O que aconteceu? Texto: na hora da tentação se desviam. Aceitou a Jesus, quer servir a Deus, agora não bebe mais cachaça. Mas dali uns dias a tentação veio e bebeu de novo. Não bebe mais cerveja, não vai mais no baile, não anda mais nessas casas de jogatina. Parou de fazer os pecados que acostumava fazer. Agora sou crente, mas não tem raiz. E a tentação veio. E Satanás oferece o prato que a pessoa gosta, a isca que ele tem preparado para o momento. E a pessoa cede na hora da tentação, e diz a Bíblia: na hora da tentação se desviam. Vira ímpio de novo, vira incrédulo de novo, vai praticar os mesmos pecados que praticava de novo. Por quê? Não tem raiz. Debaixo daquela superfície de terra tem uma pedra muito grande e não criou raízes. Como fazer? Deixa que o dono da roça
Lá na primeira semente, ele ia molhar a terra, passar o arado, amolecer o chão, e a semente ia descer e nascer e dar os frutos. Nesta aqui, é um trabalho um pouco mais pesado. O dono da roça tem que vir com a marreta e quebrar a pedra, e tirar os pedaços, os cacos da pedra, para que a semente desça mais para baixo, e crave na terra, e solte raízes profundas, e os que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Glória a Deus. O vento vem da tentação, não cai, pode até dobrar, mas quando passou a ventania, volta e fica na mesma posição, porque tem raízes. Deus quer nos enraizar na sua casa. Deus quer que nós soltemos raízes, mas se for necessário que o dono da vinha pegue essa terra e trabalhe, pegue esse coração duro e corte ele, quebre ele, deixe ele macio, deixe o dono da roça trabalhar. Mas se tem uma pedra um pouco mais abaixo, deixa a marreta da palavra quebrar. Deixa a marreta dos ensinamentos quebrar. Deixa a obra de Deus ser realizada. Ele vai fazer uma obra tão grande, que a semente vai descer e vai subir a árvore, e vai criar ramos e galhos, e vai chacoalhar os vendavais, a ventania, mas vai permanecer firmes. Será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Mas enquanto o caminho do justo é perfeito e prospera, o caminho dos ímpios perecerá. Deus está interessado em trabalhar em nossas vidas, para que sejamos cada vez mais fortes, mais resistentes. E a terceira semente, veja o que diz o texto, verso 14. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, indo por diante, são sufocados com os cuidados e as riquezas e deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. Meu Deus, este aqui fala exatamente do ativismo. Os espinhos da vida da pessoa podem ser os seus próprios negócios, os cuidados da vida, os deleites da vida, as prioridades da vida, que tiram Jesus como prioridade e coloca outra coisa como prioridade. Os deleites da vida. Troca um culto por uma festa, troca a presença de Deus na sua vida por uma alegria momentânea num lugar que não está Deus. Troca o seu compromisso com Deus por um compromisso que não tem nada a ver com Deus. Tudo invertido são os cuidados da vida. Se Deus abençoar financeiramente, não tem mais tempo para ir na igreja. Se Deus abençoar os seus negócios, o primeiro que será abandonado é Ele. Mas Deus quer fazer diferente. Ele quer dar em abundância, mas Ele quer ter prioridade na nossa vida, prioridade nos nossos negócios, prioridade na nossa empresa, prioridade na nossa família. Você pode conseguir tudo, mas não abra mão dos teus compromissos com Deus, porque os cuidados desta vida, as coisas deliciosas desta vida, elas estão com o seu tempo, os seus dias contados. Esses cuidados da vida que me tira da oração, esses cuidados da vida que me tira da presença de Deus, esses cuidados da vida que me tira do foco, esses cuidados me sufocam,
E um homem, uma mulher, um crente sufocado não ora, sufocado pelo materialismo, sufocado pela tentação, pelo pecado, pelo ativismo excessivo, não rende nada. Mas quando nós nos desvencilhamos desta carga e corremos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, glória a Deus, Ele vem nessa noite ao nosso encontro aqui, para nos chamar para um compromisso maior. Glória a Deus, os deleites da vida, os cuidados da vida, as riquezas da vida, não deixa dar fruto com perfeição, mas dá um certo fruto, um fruto com anomalia, um fruto murchinho, xoxo, um fruto sem semente, um fruto sem sabor, um fruto que não dá para aproveitar. Quem conhece a terra das maçãs, a terra das laranjas, a terra das frutas, sabe quando um fruto não é perfeito, uma fruta não nasce perfeita, um mamão, ou uma banana, ou uma maçã, uma laranja, qualquer coisa, até raízes como aipim, mandioca, não sei como é que os irmãos chamam aqui, uns dizem aipim, se estiver apertada nas pedras, sufocada pelos espinhos, e o caruncho pegar, a praga atacar esse fruto, ele vai vir imperfeito, cheio de anomalias. Mas quando ele é detetizado, ele é cuidado, quando o dono da vinha, o dono do pomar, o dono da roça, trabalha e cuida, então vem com perfeição. Nós precisamos deixar esse Deus trabalhar na nossa vida, porque Ele está interessado em ver os nossos frutos. E o Espírito Santo sensibiliza o meu coração com muita força, porque Ele tem interesse grande na sua vida, e você não tem ideia. Ele é mais interessado em você do que tudo que você pode imaginar. Você está pensando em grandes coisas, em grandes negócios, em grandes coisas, Deus dará tudo se você priorizar Ele. A Bíblia diz em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As outras coisas vão vir naturalmente, porque Ele é o dono da prata e o dono do ouro. Prioriza Deus, o reino de Deus e a sua justiça, o governo de Deus na minha vida. A prioridade minha é Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Veja o que diz o último versículo para nós orar aqui. Versículo 15. E aqui caiu em terra, uma terra boa, um coração bondoso, um coração quebrantado, um coração amoroso, uma vida sensível, um ouvido aberto para Ele. Caiu em boa terra, um coração trabalhado, sem maldade, um coração inclinado para dar fruto, um coração inclinado para crescer, um coração inclinado para ser um homem de Deus, um coração inclinado para ser uma serva de Deus, um jovem, um adolescente, seja qualquer uma das pessoas, qualquer um de nós, um obreiro. Então, aqui caiu em boa terra, e eu estou sentindo que a semente está caindo agora. São os que, ouvindo a palavra, conservam no coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Feche seus olhos, quero orar por ti, amado Deus. Trabalhe em nossas vidas, Senhor. Trabalhe na minha vida, Senhor. Trabalhe na vida do teu povo, Senhor. Venha nos encher. Venha nos usar.
venha visitar a tua filha nesta noite. Venha visitar o teu filho nesta noite. Tu sabes, Senhor, como vai fazer grandes coisas, como vai ser abençoado esse homem, como essa mulher será abençoada, porque nesse momento, Senhor, propósitos estão sendo feitos, corações estão se abrindo, e a Tua presença, Senhor, tão real, está entrando em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda o Teu povo, Senhor. Ajuda a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus.